requer cuidados. E nós tivemos uma oportunidade de trabalhar a questão depressiva do Marcos o dia que soubemos que ele havia sido batizado numa igreja evangélica e havia se convertido. E foi um gancho muito bom quando nós chegamos para o Marcos e dissemos: Marcos, quem aceita Jesus não tem mais espaço para a angústia e para a tristeza. De forma que quando Marcos teve alta no CAPS, ele chegava de manhã, chegava com a sua calça preta, uma camisa muito bonita, branca, manga comprida e com a Bíblia. E dali ele ia para o templo que o havia acolhido. Então, nós sabemos que ser espírita não é a garantia de um desenlace ou de uma vida espiritual tranquila. Nós sabemos que a grande maioria, a maioria esmagadora da humanidade, encontra os caminhos da espiritualidade não pelo Espiritismo. O Espiritismo é mais uma das formas pedagógicas e muito bem estruturadas, criada pelo codificador através de seus estudos para atender a necessidade de uma família de espíritos da qual nós fazemos parte. É interessante nos atentar para esse fato. Tudo aquilo que faz parte da doutrina espírita não é novidade. Nada foi criado, nada foi inventado. Os conhecimentos espíritas que foram enfeixados na codificação são conhecimentos esparsos nas mais variadas culturas da humanidade. O Espiritismo, ele foi criado pelo codificador para atender às necessidades de uma família de espíritos da qual nós pertencemos. Então essas referências são importantíssimas para todos nós, porque nós nos identificamos e é através do Espiritismo que nós vamos construindo a consciência da vida, a consciência daquilo que conhecemos pelo nome de homem de bem. Esse trabalho mediúnico do Vanderlei, intitulado Ser Espírita, merece realmente uma reflexão nossa, e nós vamos passá-lo agora nesse slide, que acredito que a maioria aqui deve ter visto já, deve ter recebido por e-mail. Mas é uma reflexão que nós precisamos de fazer preferencialmente sempre. Então, ser espírita. É tão bom a gente dizer sou espírita. É muito bom. A gente afirmar a nossa crença de uma forma assim muito tranquila, muito aberta. E quando nós falamos que somos espíritas, sempre tem alguém que nos procura. Essa semana eu não estava em Itajubá, e aí eu recebi um telefonema de um colega da prefeitura dizendo para mim: olha, Virgílio, eu tenho uma amiga, ela está desesperada, o namorado deixou ela, e eu gostaria que vocês do Allan Kardec conversassem com ela. Mas se você puder me adiantar, diga o que é que precisa levar. Alguma peça de roupa do namorado, alguma fotografia. Aí eu fiquei ouvindo aquilo e deixei esse meu amigo chamado Benê falar. E eu percebi a preocupação dele com essa colega do Rio de Janeiro que viria para Itajubá. Aí eu deixei que ele falasse, e depois eu falei: olha, Benê, nós estamos sim à disposição da sua amiga. Vai ser um prazer muito grande poder conversar com ela, compartilhar deste momento difícil que ela está vivendo. Mas eu preciso adiantar para você, Benê,
que o Espiritismo, ele não resolve essas questões, nem o Espiritismo, e ninguém resolve. Eu falei todas as vezes que alguém vai passar. Eu falei todas as vezes que alguém se compromete a resolver um problema dessa natureza, com certeza vai haver também o pedido de dinheiro. E aí vai existir exploração. A pessoa numa situação dessa, extremamente fragilizada, ela faz tudo aquilo que alguém pedir. O que alguém disser, vai fazer. E se não houver muita vigilância, nós aqui também faremos. Com certeza. Se não houver firmeza e vigilância, diante de um momento de fragilidade, nós não temos nada a perder. E aí a razão realmente, ela começa a se desmoronar, porque nada em nós é consolidado. Como dizia Neemias Mariem, que é um pastor da igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, que divulgava sempre o Espiritismo nas suas pregações, ele disse: minhas ideias ainda estão no rascunho. Ele é uma pessoa, ele já desencarnou, né, Carlos? Desencarnou. Ele é tão grandioso que ele era requisitado em tudo quanto era evento espírita. Mas a sua cultura, a sua grandiosidade, e ele dizer isso aí, nós não temos como dizer diferente. Nossos princípios e ideias ainda não estão consolidados, estão ainda no rascunho, nós não passamos ali. Então, diante de uma situação que nos fragiliza, nós saímos da linha e não estamos cometendo nenhum erro, nada do que não seremos naturalmente perdoados pelo nosso Pai. Mas a necessidade da consolidação é nossa. Então, eu deixei claro para o meu amigo Benê que terei um grande prazer em conversar com essa garota, porque já passamos por experiência assim. Na família, pessoas passam por experiência dessa natureza. Então, é um semelhante nosso, que se a gente não acolher e não explicar, outros vão acolher e vão explicar. E aí sim, pode haver a grave exploração. Durante um período em que nós fazíamos o atendimento fraterno em Itajubá, eu me lembro de ter recebido uma professora de uma cidade vizinha também, e ela havia caído nas garras de pessoas que solucionavam tudo extorquindo dinheiro. Ela foi levada ao desespero, porque ela não tinha mais dinheiro, mas ela tinha medo de parar. Então, a nossa ação, ela sempre tem que visar caminhar com o nosso próximo, principalmente em questões dessa natureza, em que a fragilidade emocional acaba sendo grande. Mas, ser espírita. Ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Uma vez tivemos uma experiência muito bonita também, quando nós construíamos o CAPS do Dr. Bezerra de Menezes. Entrou um amigo altamente comprometido com os projetos da igreja em Itajubá. Ele entrou na sala, amigo de muitos anos, e disse assim para mim: Virgílio, eu não sou da tua religião, mas eu aprecio muito o trabalho que vocês fazem, e eu quero fazer uma doação. Sentou na minha frente e começou a preencher o cheque. Aí eu fiquei olhando nele, e a hora que ele terminou de preencher o cheque, eu não olhei no cheque, continuei olhando nele e disse assim para ele: você poderia dizer para mim qual foi a religião do Cristo? Aí ele ficou
ficou assim, surpreso com a pergunta. Eu também fiquei surpreso, porque eu nunca tinha pensado nisso. E aí é como se refletíssemos juntos. E desse dia até hoje, lá se vai mais de 10 anos, eu penso muito nisso. Jesus não tinha religião. Jesus não deixou nenhuma religião. Ao contrário, o judaísmo era uma religião profundamente consolidada, porque Jesus nasce depois de mais de 1000 anos de Moisés. Moisés havia nascido 1250 anos antes de Cristo. Então o Velho Testamento era milenar. Todos os judeus, a crença judaica, ela se fundamentava nesse princípio de Moisés. Então era algo profundamente consolidado. E Jesus, ele não apenas não endossou a cultura religiosa da sua época, como ele ainda teceu uma série de críticas e teve posições muito contrárias que o levaram ao Calvário. Mas ele pegou toda essa cultura milenar, todo o Velho Testamento, e disse: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E para que não tivesse dúvidas, ele disse: aí estão a lei e os profetas. Então, ser cristão não é professar essa ou aquela religião que colocaram o rótulo de cristão, de cristianismo. Mas ser cristão é vivenciar o cristianismo, é fazer exatamente aquilo que o Cristo fez. Ser cristão